alguns anos, eu decidi que eu ia ficar uma semana inteira dentro de um presídio feminino. Eu trabalhava como jornalista para uma revista e eu soube que iria acontecer um concurso de Miss Presidiária. E como eu estava interessada nessa relação entre mulheres presas e beleza, eu achei que seria a melhor coisa que eu teria para fazer. E naquela ocasião, eu encontrei uma moça de 19 anos que se chamava Paula Natália. A Paula tinha sido condenada por sequestro. Na verdade, ela era namorada de um membro do PCC, que tinha sequestrado um empresário. Ali a polícia chegou para desmantelar o cativeiro. Ela estava lá e foi presa em flagrante. E aí eu comecei a conversar com a Paula e reparei que ela tinha uma tatuagem na nuca com aquele símbolo da reciclagem. E aí aquilo me intrigou e eu perguntei para ela: Paula, por que você tem essa tatuagem aí no pescoço? E aí ela virou para mim e falou assim: sabe o que é, Sandra? É que quando eu morrer e for lá para o Instituto Médico Legal e o meu corpo estiver lá, esticado, lá na maca, o pessoal vai olhar e vai falar: poxa, não é tudo lixo. Dá para reaproveitar, dá para reciclar. Quem sabe eu venho melhor na próxima vida? Uau! Né? Difícil para a gente imaginar o nosso corpo morto assim com tanta facilidade, não é? Para a Paula era fácil. E eu perguntei para ela também: mas, poxa, Paula, por que você entrou aí no mundo do crime? Por que você não foi trabalhar numa empresa, vender umas coisas, abrir um negócio? E aí ela olhou para mim, mais espantada ainda, com um olho deste tamanho, e falou para mim: Sandra, mas o que é isso? Empresa, carreira, isso é coisa de homem. Não é coisa de menina, não. Tá maluca? Naquele momento, eu percebi que a Paula Natália não tinha modelos. Na cabeça dela, só existiam as atrizes e as celebridades que ela via nas revistas e na TV. E como ela não podia ser nenhuma delas, ela optou pelo mundo do crime e não pelo mundo dos negócios. Faltam modelos para Paula Natália, para outras Paulas Natálias, para as meninas hoje no Brasil. Eu não sei se vocês já repararam, mas quando nós entramos nos sites de revistas, ou nos sites de informação em geral, nós encontramos lá política, economia, aí você vai rolando e descendo, né, na página, até encontrar esportes, e lá para baixo encontra a vinheta mulher. Né? Lá embaixo da vinheta mulher existem os assuntos de mulher, que são moda, beleza, decoração, horóscopo. Olha, eu não tenho nada contra isso, não. Aliás, eu não saio de casa sem o meu batom vermelho. E eu gosto muito de ser feminina. Eu até dou uma espiadinha no meu horóscopo também, no meu signo, antes de sair de casa. Mas o que eu não posso entender é que, neste ano de 2015, ainda seja necessário separar o assunto mulher do cenário político e econômico. Eu guardei aquela história dentro de mim e hoje eu trabalho com jornalismo de negócios e eu posso dizer para vocês com convicção que eu não vejo o menor sentido em existirem revistas de negócios de um lado e revistas femininas do outro lado. Sabe por quê? Porque as mulheres estão fazendo negócios. Elas estão no mundo dos negócios. Mas o que aparece por aí, o que a sociedade mostra, são as mulheres fruta, né? As mulheres sexys, a Miss Bumbum, ou então as Marias Chuteiras. Dessa forma, fica muito
difícil para o nosso imaginário conceber a ideia de uma mulher talentosa e competente. O que a sociedade nos oferece são 3 papéis que são confortáveis para a maioria das pessoas pensarem nas mulheres desse jeito. Ou elas são prostitutas, ou elas são mães, ou elas são bruxas. Não se pensa numa mulher no mundo dos negócios. Falta visibilidade e representatividade. As mulheres hoje que estão trabalhando e construindo o nosso país são invisíveis. Mas as mulheres não são mais um nicho de mercado. As mulheres são o mercado. E elas estão construindo empresas, elas estão fundando suas próprias empresas, elas estão dentro do mundo profissional. E por que será que essas mulheres nunca aparecem? Elas têm ainda muita dificuldade de chegar a cargos de liderança. Hoje, nós temos cerca de 33 milhões de mulheres em registro CLT no Brasil, mas as empresas só têm 8% de mulheres nos cargos de presidência, como CEO. E se nós pensarmos nos conselhos de administração, lá no topo mesmo da carreira, no topo hierárquico, nós vamos encontrar só 4% dos postos ocupados por mulheres. Isso se nós descontarmos as herdeiras, claro. É muito pouco. Novas pesquisas, e uma fresquinha que acabou de sair, situou o Brasil entre o pior país em termos de igualdade e equiparação salarial, numa lista de 43 países. Tem uma pesquisa também da Ernst Young, da consultoria, que fala que nesse ritmo que nós estamos, com muito otimismo, nós vamos conseguir chegar ao salário dos homens num prazo de 80 anos. Mas tem muitas mulheres, né, que não querem esperar. E aí elas estão fundando as suas empresas, sendo empreendedoras. E isso é ótimo. Hoje, no Brasil, existem quase 6 milhões de mulheres empreendedoras. Mas não é ótimo, não, quando isso significa uma fuga. Uma fuga, sim. Porque dentro da empresa, ela olha para o lado e vê um homem que faz a mesmíssima coisa que ela faz, só que ganhando 30% mais, que é a média dessa diferença salarial. Ela vai para uma reunião e ela não é ouvida. Ou então ela fica de mau humor e ela é chamada de mal amada, para dizer o mínimo, né? E, de repente, aquela mulher super qualificada, porque hoje as mulheres têm mais anos de estudo que os homens, ela pensa em engravidar, ou ela fica grávida, e ela tem medo de ficar grávida. Outro dia eu estava conversando com um CEO de uma empresa de tecnologia, e ele me contou que uma das executivas mais competentes dele entrou lá na sala da presidência, na sala dele, tremendo, e com a voz baixa, para falar que estava grávida. Aí ele disse para mim que deu um abraço nela e perguntou: puxa, por que você está reagindo assim? Não precisa. O que são 6 meses na vida de uma mulher talentosa? Hoje as brasileiras engravidam 1, no máximo 2 vezes. O que é 1 ano ao longo de uma carreira inteira? Mas ele não estava fazendo isso porque ele é bonzinho, não. É porque ele entende dos números. E as novas pesquisas
mostram que mulheres na liderança das empresas significam também maior retorno financeiro. As empresas lucram mais. Empresas, deixem as mulheres engravidarem em paz. Vocês estão perdendo talentos. Obrigada. E quando elas saem para empreender, às vezes elas têm a ilusão de que vai ser diferente. Hoje, no Brasil, as mulheres ainda empreendem mais por necessidade e não por oportunidade, numa proporção aí de 60% a 40%. E elas estão em setores que ainda não produzem tanta riqueza e nem geram tantos empregos. Elas estão nas áreas de alimentação, de moda, de beleza. Elas não estão nas chamadas empresas de alto impacto, que são aquelas que crescem numa taxa de 20% ao ano. As chamadas startups de tecnologia são fundadas maciçamente pelos homens, mais de 90% delas hoje. E é por isso que elas não aparecem na capa das revistas de negócio. São eles quem aparecem. Mas essa situação pode mudar e já está mudando. Este mês de novembro vai entrar na história das mulheres brasileiras. Nós assistimos aqui nessa Avenida Paulista a Marcha contra o Cunha. Nós assistimos a linda Marcha das Margaridas. Nós vimos nascer a campanha contra o meu primeiro assédio. E nesta semana, uma nova campanha mais recente com a hashtag do meu amigo secreto. Não é fantástico que as mulheres estejam se manifestando? Eu acho fantástico. Elas estão aprendendo que não devem e não precisam ficar caladas. Mas existem mais 2 segredos que eu quero contar para vocês, para que as mulheres possam realmente mudar essa situação. Um deles se chama finanças. É preciso desmistificar, de uma vez por todas, o aprendizado da matemática. Para que uma mulher possa conduzir o seu próprio negócio ou ter sucesso dentro de uma empresa, ela precisa entender de finanças. E existem razões históricas para esse nosso problema aí com o dinheiro. Não sei se vocês sabem, mas até 1962, a mulher não tinha direito a CPF. Então, ela dependia do marido ou do pai para todos os assuntos que fossem relacionados a dinheiro. Mas, gente, mais de 50 anos já se passaram. E está na hora de mudar essa situação. O outro segredo para mudar esse cenário se chama networking. É preciso encontrar as pessoas, mas pessoalmente. Mulheres, saiam das redes sociais. Vocês são as rainhas das redes sociais. Parabéns para que estão aqui. Aproveitem para se conhecer. O mundo dos negócios acontece ao vivo e em cores. E para mudar tudo isso também, a gente precisa encontrar uma alternativa à chamada broderagem. Todo mundo sabe o que é isso, né? Quando os homens se protegem e se apoiam. E que tal se nós inventarmos a sisteragem, hein? Vamos inventar a sisteragem. Vamos apoiar umas às outras. Vamos parar de nos comparar. Parar de comparar roupa, o marido, o namorado, o filho, o papagaio. As meninas que vêm por aí, a nova geração, elas precisam de novos modelos.
elas precisam saber que não é preciso esperar um príncipe encantado para ser feliz. Elas precisam saber que elas não precisam nascer com a cara da Gisele Bündchen para ser felizes. Elas precisam descobrir que elas podem ser cientistas, que elas podem ser presidentes, que elas podem ser astronautas, que elas podem ser o que elas quiserem ser. Que elas podem ser donas do seu nariz. Para as próximas gerações, o que eu espero é que elas descubram que não existe limite para o talento humano. E quando a Paula, a Natália, sair da cadeia, o que eu espero que ela encontre não é a próxima garota da capa, mas sim a próxima sonhadora, a próxima inovadora, a próxima empreendedora, nas páginas das revistas, da internet e da vida. Muito obrigada.